A paz do Senhor Jesus, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. Mais um dia, mais um momento de leitura bíblica, de ouvir Deus através da sua palavra, de nos fortalecermos através dela. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o teu nome, pedimos ao Senhor, abre, Senhor amado, nosso entendimento, dai-nos visão do alto. Senhor, em nome de Jesus, nos dá compreensão, o esclarecimento da tua palavra. Deus, dai-nos sabedoria. Não peço só por mim, mas peço por esta irmã, por essa amada que está comigo nessa leitura. Em nome de Jesus, amém. 2 Crônicas, capítulo de número 3. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus, o comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente, de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento e ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves e os umbrais e as suas paredes e as suas portas com ouro. E lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-se de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados, e estava posto em pé e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul e púrpura, carmesim, linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante de cada sua casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo e as pôs sobre a cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita, outra à esquerda. Chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da outra, da que estava à esquerda, Boaz. Capítulo 4. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura, de 10 côvados de altura. Fez também o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor, e tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição.
E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estava para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 bates. Também fez de pias e pôs 5 à direita, 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O lavavam nelas, porém o mar era para o que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro, fez mais o pátio do sacerdote, o pátio grande, como também as portadas para o pátio, e as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito para a banda do oriente e para o sul. Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os seus vasos fez Irão Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor, e de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos estes vasos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias, as taças, os incensários de ouro finíssimo, quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade, das portas da casa do templo era de ouro. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata, o ouro e todos os vasos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciões de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciões de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca da tenda da congregação com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes, os levitas, os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros de bois, que se não podiam contar nem numerar, por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor, o seu lugar ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E esteve ali até o dia de hoje.
Na arca não havia senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo dos sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas, e os levitas, cantores de todos eles, de Asaf, de Ema, de Gedutum, e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Capítulo 6. 2 Crônicas. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada em um lugar para eterna habitação. Então o rei virou-se o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e de toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o seu trono de Israel. Como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel, e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal, de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura, de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé. E ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o concerto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o teu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca, o dissestes, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de ti que se assente sobre o seu trono, Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que falaste ao teu servo Davi, mas verdadeiramente habitarás Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração de teu servo e a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que o disseste,
que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus, e ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar, nesta casa, ouve tu desde os céus, e obra, e julga teu servo, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, se confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouves tu desde os céus, e perdoa os seus pecados de teu povo Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra, que deste ao teu povo em herança, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou largatos, cercando a algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer ao teu nome, ao teu povo, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga, as suas dores, e estendendo as suas mãos para esta casa. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo, Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido. Vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e fazem conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviarem, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa edifiquei o teu nome. Ouve então desde os céus a sua oração e a súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os que cativarem os levem cativeiro para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, e se converterem na terra do seu cativeiro, a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente fizemos, impiamente obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levarem preso, e orarem para a banda da sua terra, que desde a seus pais, e desta cidade que escolheste, desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor, agora, Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza.
E os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faça virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Amém. Capítulo de número 7. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito, para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia da 23º do 7º mês, deixou ir o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, e a Salomão e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, fizer conforme tudo o que te ordenei, guardar os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, se deram outros deuses e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém. Deus abençoe.